A paz de Deus, meus irmãos, paz dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estou aqui, o irmão Lorival da Comunidade Cristã do Brasil, faço parte da comunidade, ministério esse aí que está à frente do irmão Ancião Isaías Gonçalves. O projeto Resgate é um projeto que traz, a esperança, também o convite a que as pessoas querem se reunir de novo como igreja em reunião cristã. Então você é o nosso convidado a fazer parte desse trabalho. Quero aproveitar aqui no início do canal do YouTube, aqui deixar uma mensagem da Palavra de Deus e deixar depois um vídeo da comunidade para vocês conhecerem o trabalho da comunidade cristã no Brasil. Amados irmãos, tem uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, Romanos 6, no versículo é o 23. Romanos 6, 23, onde diz assim, irmão: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu irmão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos dizer assim, irmão, sentido é um sentido assim de uma essência do pecado com rebelião contra Deus. O pecado é uma forma de rebelião, é uma forma de você desobedecer à ordem de Deus, Porque no nosso pecado, quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus, porque Deus não se mistura com o pecado, o nosso Deus Criador. E o Criador, irmão, é Ele que sustenta a nossa vida, a sua vida. E Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Deus, irmão, de certa forma, Ele é conhecido como um Deus todo, um Deus todo grande. Eu sou. Então Jesus, Ele falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, para você ter vida, tem que andar nos caminhos de Jesus. Os caminhos de Jesus não é caminho de pecados, é caminho de santidade. Então, irmão, nós devemos nos apartar, sim, do pecado, Porque por isso que Jesus nos libertou, nos tirou dessa situação. Porque o pecado, irmão, não necessariamente resulta em uma morte física de imediato. Não. Mas, como eu estava falando aqui em Romanos 6, então, irmão, é uma coisa consumada, mas é uma coisa de advertência. Ele não está dizendo que a pessoa, quando nós pecamos, morremos fisicamente, estamos mortos. Pelo contrário, está se referindo a uma situação que pode acontecer numa morte espiritual, um afastamento de Deus, Porque Deus chamou para que você tivesse vida, e para ter vida tem que ter santidade. Para ter vida tem que andar segundo o ensino da palavra de Deus, segundo o mandamento para os salvos, porque nós somos salvos por Cristo. Fomos resgatados, irmão, da morte espiritual definitiva, trazido para uma vida espiritual suprema, irmão. O apóstolo Paulo, em outra parte, ele falou aí nessa parte do salário do pecado é a morte. Mas quando o abandono grande de Deus, quer dizer, agora nós somos na vida de Cristo, somos na graça de Cristo. E quem está na graça de Cristo não pode viver mais debaixo da servidão do pecado. É isso que está dizendo. Nós temos que nos santificar, nós temos que evitar andar segundo a natureza pecaminosa. Porque o fim dessa natureza pecaminosa é morte. Então, em outras passagens, como em Efésios 4, versículo 28, diz assim: olha, aquele que roubava não roube mais, mas pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não sai da sua boca de você nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmitida graça aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da ressurreição. Então, toda situação de pecado, ele entristece o Espírito Santo. Então é necessário nós combatermos, Tem pessoas que querem praticar um pecado voluntário, deliberadamente pecar. Não existe isso, irmão, para os salvos. Os salvos não podem ter essa opção: vou fazer o pecado. Ele sabe que não pode roubar, ele sabe que não pode adulterar. Então ele tem que lutar com essas tentações.
não pode aceitá-la na sua vida cristã, porque ele sabe que isso é entristecer o Espírito Santo de Deus que está em você, que está em mim, né? Então, aquele que está no caminho de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim, então tem que seguir os ensinos de Jesus. Então Jesus te libertou, irmão, te libertou para servir uma vida de santidade, uma vida, né, dedicada a Deus, lutando contra o pecado. A carne luta contra o Espírito contra a carne. Então busque no Senhor apoio, reforço, para que o pecado não domine sobre vós. Essa é a mensagem da palavra, que Deus abençoe a todos. E agora, meu irmão, eu vou fechar meu microfone aqui, vou deixar aqui uma mensagem no culto, na salinha que foi aberta em Morato, para os irmãos acompanhar. Deus abençoe a todos, todos ficam na santa paz de Deus. Irmãos, hoje o Senhor preparou um servo de Deus, cooperador, que vai presidir o culto para nós, de Curitiba, Paraná. Então nós vamos cultuar junto com os servos de Deus hoje do estado do Paraná. Aos irmãos que estão na live, Deus abençoe. Aos irmãos que estão presencial, Deus abençoe. E juntos vamos fazer um culto de honra, louvor e glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Deus, nosso eterno Pai, seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, iniciamos esse serviço de culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que sente por Deus pode pedir o primeiro hino. Vamos começar a louvar a Deus com o cântico 57. 57. Louvamos com bastante comunhão, sentindo a presença do Senhor. Mas Criador, majestoso Senhor, sou grato a Ti por Teu grande amor, obra perfeita de grande valor, poderás ser mais grato a Ti, mais grato a Ti, eternamente, Senhor, eu serei, e pela graça de Ti recebi, sempre Teu nome, ó Deus, exaltarei. A minha alma te louva, ó Deus, por ter mandado real salvação, e me fizeste herdeiro do céu. Por Jesus Cristo alcancei o perdão. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, eternamente, Senhor, eu serei, divina graça de Ti recebi, sempre Teu nome,
ó Deus, exalta-me. Pelo teu Filho amado Jesus, foi premiado com vida no céu. Orei, e verei tua luz, contemplarei tua face, ó Deus. Mais grato a ti, mais grato a ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de ti recebi, sempre teu nome, ó Deus, exaltarei. A mesma comunhão, pode-se pedir outro hino, irmãos. Irmãos, podem pedir. 59. Vamos louvar a Deus com o hino 59. 59. Desejo ser, ó meu Senhor, e eu a ti até o fim, e caminhar no teu amor, Senhor, és tudo para mim. Perto de ti eu estarei, teu rosto santo eu verei, os bens do céu desfrutarei, se a ti servir, Senhor, eu rei. Faz-me, ó Deus, um vaso meu, cheio de fé e de amor, para poder sempre honrar seu santo nome, ó Senhor. Perto de ti eu estarei, coração eu verei, os bens do céu desfrutarei, se a ti servir, Senhor, eu rei. As trevas vindo sobre mim, não temerei, pois o esplendor da tua luz que não tem fim, e guia ao teu lar, Senhor. Perto de ti eu estarei, teu rosto santo eu verei, os bens do céu desfrutarei, se a ti servir, Senhor, eu rei. Glória a Deus. Aleluia. A mesma comunhão, vamos cantar para a oração, cântico número 4. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 4. Glória a Jesus. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade. Nenhuma força pode me vencer. Aniquilaste as hostes da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, por nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, ó Rei da glória, e majestade coroado está. Em tudo, Pai, me concedeu vitória, e a vitória aos teus fiéis dará. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó divino Cordeiro, teu nome possam de confessar. Perante ti, ó Santo verdadeiro, todo joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos e irmãs em Jesus Cristo, nesse momento nós vamos fazer a nossa oração a Deus. E chegado ao conhecimento da nossa amada igreja, obedece os pedidos de oração para enfermidade, tribulação, causa, viagem, acidentados, famílias e testemunhados desta bendita graça. Em particular, vamos apresentar nosso irmão Maurício, nossa irmã Rose, nossa irmã Viviane, que pede as nossas orações. O sistema online, vários irmãos estão acompanhando esse culto e pedem também as nossas orações, tanto por enfermidade, como as famílias que precisam da misericórdia de Deus. Hoje também fizemos algumas visitas com o irmão Isaías de tarde, e foram feitos pedidos de oração. E uma coisa é certa, a própria palavra nos fala, o Senhor, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, conhece o propósito do nosso coração. Salmo 139, verso 2, diz que o Senhor cerca o nosso deitar e o nosso levantar, e de longe entende o nosso pensamento. Glória a Deus.
Então acreditamos que o Senhor é aquele que sonda o coração de cada um e conhece as nossas necessidades. Vamos orar também, irmãos, pelos católicos, pelos evangélicos, por todas as igrejas que louvam ao Senhor na esperança da vida eterna, porque acreditamos que essa graça não nasceu num ano específico dentro do século XX ou do século XVI, XVII, no tempo da Reforma. Essa graça nasceu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus estava crucificado, uma lança o transpassou, e a palavra diz que ali saiu água e sangue. É um sinal que até o dia de hoje, quando estoura a bolsa obstétrica, é o sinal do nascimento de uma criança. E ali na cruz do Calvário nasceu a graça do Filho de Deus. Glória a Deus. E acreditamos que todo aquele que for fiel ao Senhor, guardar a sua bendita palavra, está escrito na palavra, invocar ao Senhor certamente será salvo também. Por isso temos que orar por todos, como o Senhor ensina através do ministério de Paulo, orar por todos os homens da face da terra. Tem que orar também, irmãos. Tem que orar também, irmão. Peça que o Senhor derrame os dons no meio da igreja. Estamos em tempos difíceis e que precisamos buscar o avivamento. Como Paulo exortou aos Efésios, sermos revestidos de toda a armadura de Deus. Glória a Deus. E essa noite é uma noite aceitável, para que o Senhor possa revestir cada um de nós com os dons do Senhor. Glória. Existem tantos dons no céu, e eu, na minha condição humana, seria incapaz de descrevê-los, porque existem dons que ainda não foram derramados. Mas se esta igreja estiver na comunhão, Deus pode presentear a muitos, seja aqui, seja na tua casa, onde você estiver, o Senhor pode te dar um presente nessa noite. Vamos pedir também a revelação da palavra. O Senhor dá na graça do servo de Deus, que é em Sorocaba, fazer a primeira oração. E vamos na comunhão orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Jesus, amado Santo. Senhor, nosso Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, clamando o Teu grande poder, Senhor, Pai amado Santo. Apresentamos também todo esse pedido de oração que chegou na mão do Teu servo, Senhor, Pai amado. Encontro, Senhor Pai amado, de cada um, Senhor Pai amado, que está aqui nesse culto hoje, Senhor Pai amado. Apresento também, Senhor, aquele que está no hospital, Senhor Pai amado. Vem encontro deles, Senhor Pai amado. Vem libertando, Senhor Pai amado, Santo. Aquele que está no presídio também, Senhor Pai amado. Vem, Senhor, libertando, conforta a família, Senhor Pai amado, Santo. Senhor Pai amado, Santo, apresento também, Senhor Pai amado, esta cidade na tua mão, Senhor Pai amado Santo. Vem encontro de todos, Senhor Pai amado Santo. Apresento também, Senhor, o ministério geral na tua mão, Senhor Pai amado Santo. Senhor Pai amado, o Senhor já tem abençoado todos esses vinhos, Senhor Pai amado. Abençoa os demais, Senhor Pai amado Santo. Apresento também, Senhor Pai amado, eu e a minha família na tua mão, Senhor Pai amado Santo. Apresento o nosso ancião, Senhor, vem encontro dele, abençoa mais e mais o teu servo na terra, Senhor Pai amado Santo. Senhor Pai amado, abençoa, Senhor, revela a tua palavra, Senhor, falando conosco nesta noite, Senhor Pai amado Santo. Senhor Pai amado Santo, apresento tudo na tua mão, Senhor. Apresento, Senhor, o servo de Deus que está presidindo aqui hoje, Senhor, o culto, Senhor. Abençoa ele, a família dele, desse servo, Senhor Pai amado Santo. Senhor Pai amado, se ficou alguma coisa, tem mais servos que podem fazer outra oração, Senhor Pai amado. Eu entrego esta oração não em meu nome, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus, nosso eterno Pai, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Irmãos, um hino pedido, vamos cantar o hino 79. Sete, nove, a mesma alegria, a mesma comunhão. Aleluia. Deus de poder. Glória ao teu nome. Santidade. Glória a Deus. Alma que choras, grande amargor, sei que eres consolo, glória ao Senhor. Irmãos, é um culto de 1 hora. Via de regra, nós não temos testemunhas. Deus preparou o servo de Deus que atende em Sorocaba. Nós vamos dar uma liberdade para levantar aqui e pegar a saudação. E se o Senhor assim o quiser sentir, dividir alguma obra com a nossa irmandade. Estamos nesta liberdade, Deus seja louvado. Amém. Vem, irmão, não perca tempo. Seu nome é? Nelson. Coloca aí na tela. Pode vir aqui. Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus, meus queridos irmãos, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele preparou hoje de vir congregar junto com todos vós aqui, meus queridos irmãos. Eu tenho congregado em vários locais, onde eu tenho passado, Deus tem abençoado. Trago e levo saudação para saudar todos com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Irmãos, também em poucas palavras quero agradecer
pela boa viagem que o Senhor preparou de Curitiba para cá. Viemos para resolver algum assunto nosso, irmãos, da parte do nosso trabalho, uma coisa familiar também, e depois o Senhor preparou de uma forma muito especial de congregar com essa irmandade. O Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo com a idade de 12 anos, batizou a minha alma com a bonita promessa do Espírito Santo e concedeu o dom da música. Por 16 anos toquei na orquestra. Depois o Senhor concedeu a graça de ser separado para o santo ministério na congregação que está no Brasil, uma igreja muito abençoada por Deus, onde o Senhor me deu a graça de tomar desde o leite racional não falsificado até a comida mais sólida, onde o Senhor preparou casamento, casal de filhos. Trabalhamos 3 anos e 7 meses com a mocidade como cooperador de jovens. Posso dizer para os irmãos que nesse tempo eu fui o homem mais feliz da face da terra. Porque eu vi a pureza no meio das crianças, as crianças recebendo o batismo do Espírito Santo, o Senhor operando com cura e milagre no meio do povo também. Também agradeço a Deus, vi o Senhor chamar muitos nesta bendita graça, e até hoje eu tenho orgulho de dizer que fui cooperador de jovens da mocidade do Jardim e tem Fazenda Rio Grande. Uma mocidade muito crente, uma mocidade muito abençoada. Durante esse tempo fiz amizade com muitos jovens, tanto em Curitiba como região metropolitana, São José dos Pinhais, Piraquara. E o Senhor acabou levando o nosso cooperador, fui confirmado como cooperador do ofício. Fiquei com a Irmandade por 7 anos, e ali também o Senhor muito nos abençoou. Todavia, irmãos, por uma permissão de Deus, passamos por algum processo esse que não entendemos no princípio, mas hoje vemos como um caminho de Deus. E por esse caminho, pela misericórdia de Deus, hoje estamos junto da Irmandade e da comunidade cristã no Brasil, louvando ao Senhor na esperança da vida. O Senhor preparou, irmãos, a nossa sala de oração da comunidade cristã no Brasil, na cidade de Fazenda Rio Grande. Vai ter a sua abertura amanhã, às 20 horas. Foi uma luta muito grande, mas o Senhor está dando essa vitória para nós. Eu quero pedir oração para a Irmandade, tanto por mim, como pela minha família, porque as pedradas não faltam, muitas guerras têm se levantado, mas acreditamos que no tempo certo, o Senhor há de nos justificar e nos conceder a vitória que nós estamos esperando. Trouxe saudação da minha família, da Irmandade, da comunidade de Fazenda Rio Grande, de alguns irmãos em particular para vos saudar, e desejo também, em nome da Irmandade de Francisco Morato, saudar a Irmandade em Curitiba e região com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo Deus seja louvado. Mas Isaías, algum anúncio? Tudo certo? Irmãos, amanhã será, como foi dito, irmão, a abertura da comunidade cristã no Brasil, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. No outro sábado, o Senhor prepara do nosso irmão Isaías Gonçalves, está congregado conosco lá também. E acredito que vão ser 2 finais de semana de festa. Domingo também, irmãos, o Senhor preparou que uma família vai nos acolher na garagem em Curitiba, onde vai ter culto também da comunidade. Temos pedido em vários lugares, como em Telêmaco Borba, irmãos, a obra também em Cascavel, e como diz a palavra, a seara é grande e os obreiros são poucos. Porque nós pedimos que a Irmandade ore ao Senhor para que Deus possa preparar os obreiros para nos ajudar nesta batalha. Não tendo mais nada a apresentar, irmãos, um hino para a palavra. 45. Foi chamado aqui na frente, 4, 5. 45.
Os irmãos que sentirem a alegria de estar conosco na abertura amanhã na Favela Rio Grande, entre em contato com a irmã Isaías, que a irmã Isaías passa o nosso endereço. Nós estamos de braços abertos para receber a nossa irmandade lá também. Desejo ser vaso de honra e de valor, Evangelho quero crescer em santidade e temor. Uma palavra pode morar os meus conselhos, ó Criador. Quero ser sábio e caminhar nos teus preceitos, ó meu Senhor. Na tua graça quero crescer, servindo a ti todo o tempo. Pela palavra vem me mover tudo que deve o teu louvor. Glória a Jesus. Aguardamos os conselhos da palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Tem bastante obreiro aí, é certo? O senhor pode revelar a palavra dos seus servos. Glória. Onde o senhor acaba de ter a palavra? Os irmãos que acabaram de chegar. Palavra, Adão, com Ezequias, com Isaías. Glória ao nome do Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome. Glória, glória ao Deus, nosso Pai, seja louvado. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor revelou mediante a comunhão da igreja se encontra no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. Glória a Deus. Miqueias fica depois do livro de Jonas, irmãos. Glória, glória a Deus, aleluia. O Senhor fez clara a revelação da palavra no livro de Miqueias, no capítulo 7. O capítulo 7 de Miqueias é uma continuação do capítulo 6, no qual o assunto da palavra é a contenda do Senhor com o seu povo. As maldades de Israel, Deus não terá compaixão.
Miqueias capítulo 7 diz assim a palavra de Deus: ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como rabiscos da vindima. Não há caixa de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam cilada para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire, o juiz se apressa a recompensa. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como espinho, mas reto é pior do que um espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa nos teus seios, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. E ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso e cobrirá de confusão. E aquela que me diz, onde está o teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama nas ruas. O dia em que reedificar os teus muros, esse dia longe estará indo o teu estatuto. Naquele dia irão a ti desde a Síria até as cidades fortes e das fortalezas até o rio, e do mar, até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu rebanho como a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã e Gileade como nos dias da antiguidade. E eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão. Por causa de todo o seu poder porão a mão sobre a boca, os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como as serpentes, como os répteis da terra. Tremendo sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Aleluia. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de nós, subjugará nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos, estes versos. Amém! Glória a Deus. Mas essa é a palavra que Deus tem revelado nesta noite, uma palavra até rara de ser pregada, mas nós somos pontuais à vontade de Deus. E acreditamos que tanto os irmãos que estão aqui, como os que estão nos acompanhando das suas casas, receberão uma resposta de Deus através desta palavra. Glória a Jesus. Irmãos, no tempo em que se revelou esta profecia, era um tempo em que estava
havendo uma transformação no meio do povo. Porque se sabia que era da linhagem dos levitas que vinham os sacerdotes, os profetas e aqueles que louvavam ao Senhor com os seus instrumentos e até com a voz do seu canto. Mas da linhagem de Levi, o sacerdócio não era mais santo e começou a se criar um sacerdócio de carreira e não de vocação. A profecia não nascia mais como um fruto da revelação. Está escrito em Provérbios que sem profecia o povo se corrompe. E no Antigo Testamento, o dever do profeta era pregar segundo a luz do que Deus revelasse a ele. Entretanto, entre os levitas, não havia mais esse compromisso, porque o profeta tinha medo do rei, tinha medo da rainha, tinha medo do povo, tinha medo dos sacerdotes mais velhos, tinha medo de sofrer reclusão, tinha medo de perder as suas regalias. E assim, o povo começou a adorar por adorar, tocar por tocar, congregar por congregar. Não pregava mais o que Deus mostrava, mas o que agradava os ouvidos do povo. Então Deus, no mais alto do céu, começou a enviar os 7 Espíritos de Deus em cima da terra para escolher homens que não tinham a linhagem ou a carreira sacerdotal, mas homens que seriam escolhidos através de uma vocação espiritual. Glória ao Senhor. E a partir de então, se sabe que os 7 Espíritos de Deus, descritos em 11 de Isaías, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do temor, o Espírito da fortaleza, bendito é o nome do Senhor, o Espírito da mansidão e o Espírito do poder de Deus começou a tomar o povo. E não eram mais os levitas que traziam o título de arautos de Deus. Deus olhou para Amós, um homem boieiro e cultivador de sicômoros, e colocou o dom da profecia no coração dele. Deus olhou para Jeremias, um jovem simples, e falou: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, não sou isso dei por profeta. Glória ao nome do Senhor. Olhou para Isaías, um homem que dizia: ai de mim, porque pereço de lábios impuros, e colocou o dom da profecia em Isaías. E eram homens que não carregavam em si a linhagem profética, até mesmo Sofonias, que vinha da linhagem do bom rei Ezequias, recebeu o dom da profecia. Todavia, Miqueias, irmãos, era um homem experimentado, um homem de campo, um homem de trabalho na lavoura. E o nosso Deus colocou o dom dentro dele, porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Estou sentindo uma virtude muito grande. Eu sinto que essa virtude está descendo na igreja e está tomando a casa de cada um que está ouvindo essa palavra. E o Senhor começa essa palavra dizendo: eu te escolhi, diz o Senhor. E Miqueias teve uma missão árdua, porque é gostoso você pregar que alguém vai receber uma benção. É gostoso você pregar que alguém vai receber uma libertação. Mas quando alguém é escolhido por Deus para pregar uma correção, não é fácil. Ele estava pregando para um povo que estava totalmente corrompido, totalmente distante da vontade de Deus. Como disse o salmista Davi no Salmo 14, verso 1: disse o mestre no seu coração: não, ó Deus, tem se corrompido o homem, não há ninguém que faça o bem. E no meio dessa situação, Miqueias disse, como nós acabamos de ler aqui, que ele se sentia como os frutos do verão. Olha a comparação que o Senhor trouxe para Miqueias. Como os frutos que não se encontravam mais nas vinhas. O desejo dele era encontrar uvas.
e figos temporãos, mas não existiam mais. E assim ele começa a descrever um tempo difícil, em que não dava para se confiar mais no amigo, não dava mais para se confiar nas pessoas que estavam do lado, porque o filho não se entendia mais com o pai não se entendia mais com o filho, o sogro não se entendia mais com o genro, a nora não se entendia mais com a sogra. Bendito é o nome do Senhor. O juiz se apressava à recompensa, o príncipe inquiria, e chegou um tempo em que não havia mais esperança no meio do povo. E quando nós olhamos para essa profecia de Miqueias, parece que nós estamos falando dos tempos de Israel, mas olhando para esse tempo, parece que não mudou muita coisa. Porque como nós vimos aqui, os inimigos nascem dentro da própria casa do homem e da mulher na terra. E chega um tempo que a nossa casa, que era para ser um asilo intocável, a nossa casa, que era para ser um lugar onde nós encontraríamos a chamada zona de conforto, acaba se tornando um campo de batalha. E onde era para encontrar paz, não tem paz. Onde era para encontrar amor, não tem amor. Onde era para encontrar comunhão, não tem comunhão. Glória ao nome do Senhor. E hoje, essa palavra está vindo porque Paulo disse que era para nós orarmos, porque o inimigo está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E tem muitas casas no meio dos cristãos que estão em guerra, que estão em tribulação, e às vezes até sob algum tipo de maldição, mas a obra que ofereceram na encruzilhada não é maior do que a obra que foi feita na cruz. Eu sinto uma comunhão, uma autoridade de Deus para pregar para esta igreja. O Senhor marcou um encontro com a tua alma aqui hoje. O Senhor marcou um encontro com a tua alma dentro da tua casa. Nós entendemos, irmãos, quando se falava a respeito dos frutos do verão, não é como aqui que nós estamos falando de um país tropical. E no país tropical, no verão, os frutos que são produzidos são ricos em vitamina C, é o caso da melancia, é o caso do melão, é o caso de tantos outros frutos. Mas Israel, irmãos, tinha as vindimas. E as vindimas, bendito é o nome do Senhor, era o momento em que se colhia principalmente a plantação das uvas, as videiras. E uma coisa é certa, irmãos, quando chegava ao final da vindima, próximo do verão, era difícil encontrar até mesmo as uvas passas. Porque, como os irmãos sabem, até as uvas passas faziam parte da dieta dos israelitas. Se nós olharmos lá em Cantares de Salomão, no capítulo 2, quando a amada diz: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. É uma comparação com os viajantes que faziam viagens longas e carregavam nos seus alforjes as uvas passas, que era o único alimento que não tinha perigo de estragar. E aquilo era um sustento durante todo aquele trajeto, até que consegui encontrar uma macieira. E debaixo da macieira tinha sombra, e ali tinha um alimento que trazia conforto para um viajante que viajou tantos anos. Mas uma coisa é certa: no verão não se encontra uvas com facilidade, não se encontra figos temporãos. E chegou um tempo em que não havia mais a palavra manifesta em cima da terra. Não havia revelação, não havia profecia, não havia manifestação dos anjos. Muita coisa mudou por causa da própria corrupção humana. E quando não havia mais figos temporãos, quando a vindima havia secado, apareceu a videira verdadeira, chamada Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje
todos nós estamos aqui glorificando ao Senhor, porque Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Glória a Jesus. E quando nós ouvimos isso, é tão bonito, é tão interessante. Quando nós ouvimos que a videira verdadeira é Cristo, o Pai é o lavrador, quando nós ouvimos Paulo falar a respeito que nós éramos anjeiros e nós fomos enxertados na boa oliveira, glória ao nome do Senhor, todo mundo fica feliz. Mas o que eu pergunto para a nossa irmandade na comunhão é: se a uva soubesse o processo que ela ia ter que passar para se tornar vinho, ela se deixaria ser pisada? Glória a Jesus. Se o fruto da oliveira soubesse que ia ter que enfrentar a pedra de Mó, falando dos tempos da Bíblia, ia deixar ser triturada, bendito é o Senhor. Se o figo soubesse, bendito é o nome do Senhor, que para poder entrar dentro da casa de alguém, teria que ser moído, será que ele deixaria alguém moê-lo? Por mais que ele quisesse impedir, ele não poderia impedir, porque essa é a vontade daquele que está no lagar. Aleluia. A vontade daquele que está no lagar, segundo o tempo bíblico, vamos pregar de acordo com o tempo bíblico, é colocar as uvas ali para serem pisadas, para se tornarem um bom vinho. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. A vontade daquele que traz o fruto da oliveira para a pedra de Mó é fazer um trabalho naquela pedra para que aquele fruto se torne o azeite. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Eu não sei se todos estão entendendo a revelação da palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas hoje pode ser que você entrou aqui falando: Senhor, estou cansado de ser pisado. Senhor, estou cansado de ser moído. Você sabe qual é o processo que você está passando, mas você não sabe o que Deus quer fazer contigo amanhã. Então hoje, se tu está na pedra de Mó, dê glória a Deus que tu vai ser azeite no dia de amanhã. Se hoje alguém está te pisando, dê glória a Deus, porque vai chegar um dia que vão provar do sabor do dom que está dentro do teu coração e vai dizer: esse dom vem de Deus. Porque até mesmo, irmão, se observarmos em Lucas capítulo 10, verso 25 em diante, quando ele fala da parábola do bom samaritano, o que o bom samaritano trazia? Não trazia o azeite e o vinho? Era para provar que o azeite não era só para ser condimento, não era só para ser luz, não era só para o sacerdote ungir o rei, o profeta e novos sacerdotes que viriam depois dele, até mesmo profetas. Glória ao nome do Senhor. O azeite servia também para curar. Glória ao nome do Eterno. Porque através do azeite, bendito é o nome do Senhor, aquilo que não cicatrizava, cicatrizaria. Glória ao nome do Eterno. Não é diferente com o vinho. Da mesma forma que o vinho tinha uma finalidade de alegrar uma festa, o vinho também tinha a finalidade de curar. Bendito é o nome do Senhor. De estancar o sagramento. Glória ao nome do Senhor. De trazer naquele momento os primeiros socorros que aquele que foi atacado pelo salteador precisava. Nunca imaginei que Deus ia trazer essa palavra nesse sentido. E hoje, no meio dessa palavra, eu sinto Deus para anunciar para essa igreja. Está tendo um tempo em que o cristão está sendo pisado, está tendo um tempo em que o cristão está sendo perseguido, está tendo um tempo em que o cristão está sendo não interpretado. E muitas vezes é difícil os nossos filhos dizer que é crente na escola, é difícil nós dizer que nós somos crente dentro do nosso trabalho, é difícil os nossos jovens dizer que são crente dentro da faculdade, porque sabe, bendito é o nome do Senhor, que não vai ser fácil no dia seguinte, mas mediante a palavra que Deus está trazendo, Deus diz assim: suporta o processo, que depois do processo Deus vai precisar daquilo que está dentro de você. Glória ao nome santo do Senhor. Mas existem coisas que não têm explicação, irmão. Enquanto Miqueias estava falando dos frutos do verão, imagina um lugar em que faz sol o ano inteiro. Um lugar chamado deserto. E nesse deserto, falando do Oriente Médio,
foi plantada uma árvore chamada tamareira. Se nós lermos dentro da Escritura, nós vamos encontrar a expressão tamargueira. Jeremias capítulo 48, verso 6. Fugi e sereis como tamargueiras no deserto. E nós vemos também o salmista falar no Salmo 92 que o justo floresce como a palmeira. A palmeira é essa mesma tamargueira, que é diferente da palmeira que tem aqui nos países tropicais. Glória ao nome do Senhor. E a tamargueira, ela tem um mistério nela. Falando do Oriente Médio, ela leva de 80 a 100 anos para produzir as tâmaras. Falando da América, ela leva de 2 anos e meio a 3 anos para produzir as tâmaras. Só que tem um segredo. Lá no Oriente Médio, quando ela produz as tâmaras, aqueles que viajavam, que peregrinavam no deserto, além de encontrar a sombra, se deliciavam com seus frutos. E os frutos melhores não eram os que estavam em cima, eram os que haviam se perdido, os que estavam caídos no solo desértico, porque eles coziam e o seu sabor era levemente adocicado. Bendito é o nome do Senhor. E muitos não conseguem entender como que a tamareira, ela vive no deserto e ela consegue dar fruto. Bendito é o nome do Senhor. Lá não chove, lá não tem, bendito é o nome do Senhor, irrigação. Lá não tem, bendito é o nome do Senhor, é um lugar que faz sol o ano inteiro. Deus ensinou a tamargueira a aprofundar suas raízes para encontrar água que estava escondida no subsolo. Glória ao nome santo do Senhor. E ensinou ela também a se apegar na rocha, a ponto dela ser tão resistente que, por maior que seja o vento, ela encosta a sua copa no chão. Aí quando acaba a tempestade, ela fica em pé. Bendito é o nome santo do Senhor. E hoje a palavra vem, porque existem muitos que questionam onde está a tua força, onde está a tua condição, porque você passou tanta guerra, tanta humilhação, tanta tribulação, e mesmo assim você está em pé nesse deserto, mesmo assim você está produzindo fruto nesse deserto, mesmo assim você está caminhando estoicamente ao porto imperante da salvação, lutando, bendito é o nome do Senhor, e anunciando Jesus Cristo, e dando fruto nessa bendita obra. É porque Deus fez você florescer como a palmeira, e você como a tamargueira no deserto, por mais que ninguém consiga enxergar o que te rega por cima. Deus te sustenta de uma forma misteriosa, e hoje, por meio desta palavra maravilhosa, Deus diz assim: eu me convém, diz o Senhor, visitar a tua alma de uma forma diferente. Bendito é o nome do Senhor, porque as guerras têm sido grandes. Muitas vezes você até tem dúvida que é crente, muitas vezes você até tem dúvida se Deus está na tua vida, muitas vezes você até tem dúvida se o teu nome está escrito no céu, mas diz o Senhor, o Deus do céu, ao que vencer, jamais riscarei o nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Darei uma vestimenta branca, o inimigo não vai ter condição de manchar. Eu vou pregar o que Deus manda pregar, nessa virtude que está tão grande, no tempo que está reino com reino, se pegando nação contra nação, guerreando, e que dentro da casa muitos se veem como inimigos. Eu, o Senhor, diz por esta palavra, vou começar a fazer obras como no tempo do Egito. Irmãos, é a profecia da palavra, não estamos saindo da palavra. Está escrito aqui, irmão, que como nos tempos do Egito, haverá maravilha no meio do povo de Deus. Se precisar abrir o mar vai abrir. Se precisar a rocha brotar água, a rocha vai brotar. Se precisar cair o pão do céu, o pão vai cair. Glória ao nome do Senhor. Mas o povo de Deus não vai perecer, porque está vindo um tempo de aflição como nunca teve na terra, e vai ter que se cumprir o que está em Malaquias capítulo 3, verso 18. A diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve a Deus, vai ter que começar a ser divulgada no meio da humanidade. Bendito é o nome do Senhor. E hoje o Senhor diz por esta palavra: Deus está aqui para pegar o teu pecado e lançar no meio do mar, e esquecer a tua iniquidade, fazer um pacto de santidade contigo, e dizer que vai te levar para o céu, custe o que custar. Pega na mão do Senhor, não solta da ordem do Criador.
Custe o que custar. Porque o homem não dá salvação para ninguém, irmão. Quem olha para o homem vê o pecado. Quem olha para Jesus Cristo vê a beleza dessa obra. E nós acreditamos que por meio dessa palavra, independente das guerras que se levantarem, o Senhor vai levantar um povo zeloso, especial e de boas obras, limpo de mão e puro de coração, e vai criar caminhos de justificação na minha e na tua vida por esta palavra. Vai em paz. Ninguém arranca do teu coração o dom que Deus te deu. Deus seja louvado. O Senhor vai dar graça. Tem 2 anciães aqui, irmão. Um deles vai fazer a última oração. E se os irmãos estiverem na comunhão, nós vamos ficar uns minutinhos de joelho, pouco tempo, para receber do Senhor as armaduras celestiais. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória. Grande é o teu poder. Glória a Deus. Senhor Deus, e Pai nosso, no nome santo do Senhor Jesus, teu Filho, e nós nos encontramos nesta noite, Senhor, nesta casa de oração, reunidos, Senhor, já para te agradecer a Ti por nós ter pisado na planta dos nossos pés aqui. E, Senhor, junto para te louvar e para te glorificar o Teu nome. Nós te agradecemos a Ti nesta noite, Senhor, porque nós estamos comparados com esta uva que vem sendo pisada, massacrada, glória ao Teu nome. Mas, Senhor, quanto mais pisada, mais massacrada, nós sabemos, Senhor, que vai produzir fruto, glória ao Teu santo nome. Senhor, então, dando-nos a graça de nesta noite, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos por estarmos aqui. Agradecemos por este irmão que levantou para atender o serviço de santo culto. Senhor, toma ele na Tua santa mão nesta noite. Pelas nossas irmãs, os nossos irmãos porteiros e as irmãs porteiras, e os nossos irmãos Isaías, e os irmãos conservos que estão aqui nesta noite. Senhor, nós não sabemos o fundamento de nós estarmos aqui nesta noite, mas o fundamento é, Pai, é que o Senhor vai levantar a nossa vida nesta noite. O Senhor vai, Senhor, aquilo que está nesta noite, nos afligindo a nossa alma. Senhor, glória ao Teu santo nome. Senhor, manda, Senhor, a benção do céu nesta noite. Manda hoje virtude do céu aqui. Manda, Senhor, água do céu na nossa vida. Toma-nos pelo Teu Espírito Santo Deveira. E, Senhor, que nós venha ser a Santa Maria. E que venha nós ser essa uva passa diante de Ti. Para nós, Senhor, glória ao Teu santo nome. Aquele que provar um pedacinho das uvas passas vai sentir o sabor do reino da Tua glória. Senhor Deus, então enche-nos aqui com o Teu azeite santo nesta noite, para nós te louvar e te glorificar o Teu santo nome. Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer e apresentar a Tua igreja. Viemos aqui nesta noite para fazer uma visita para os nossos irmãos Isaías da comunidade cristã. Senhor, abençoa, Senhor, este santo ministério, esta obra, e toma na Tua santa mão. É como Tu já deu na Tua palavra, glória ao Teu nome. Nós está aqui, Senhor, glória ao Senhor que vem aquela frutinha, glória ao Cordeiro que vive, mas aquele que tentar, ou que se, Senhor, na sua mente falar, eu vou provar esse fruto, glória ao Senhor, o Senhor vai adocicar a vida de alguém na terra. Então dá glória, igreja, glória ao Senhor, porque o Senhor é aquele que produz no deserto, Ele produz nos mananciais,
e Ele produz na nossa vida também. Glória ao teu nome. Pai Santo, te agradecemos pelos cantar de hino. Ainda queremos agora, ao terminar este culto, cantar mais um hino. Já foi apresentado aqui as orações, mas nós não estávamos presentes. Mas nós queremos apresentar os nossos conservos aqui, o nosso irmão Nelsinho de Sorocaba, nosso irmão Ezequiel de Salto, e nós também ali de Cabriúva. E eu te peço aqui nesta noite, Senhor, entra ali no hospital em Salto nesta noite, faz uma obra com um jovem que está lá, glória ao teu nome, foi picado por um inseto, glória ao teu nome, e corre o risco de perder a sua mão, irmão, dá glória nessa noite aqui, porque o Senhor mandou nós envolver esse jovem nessa oração, e se nós cremos na presença de Deus, a presença de Deus vai entrar na cidade de Salto nessa noite, e vai fazer um milagre, uma outra, e o nome de Deus vai ser glorificado na terra. Pai Santo e amado, assim nós te agradecemos pelo teu servo, que presidiu este culto, veio de tão longe. Senhor, e nós te pedimos que tu abençoa ele, o Senhor na sua permanência e na sua volta. E os nossos irmãos músicos que está aqui, soprando o seu instrumento, toma com as santas mãos, e que o Senhor possa cada dia mais fortificar, e Senhor nos levantar na terra. E como a palavra já disse, Senhor, nós podemos estar pisados, ou como a palmeira que desceu lá embaixo, mas a palmeira vai, mas ela sobe novamente. Glória ao teu nome, para nós te glorificar o teu nome na terra. Pai amado, assim abençoa os demais irmãos ministerial, com o nosso irmão Isaías, dessa obra comunidade. Toma todos nas tuas santas mãos, irmãos que vêm batalhando, não arredar os seus pés, não arredar, glória ao teu nome, aleluia. Estão batalhando, Senhor ficou firme, glória ao Senhor, mas poderoso é o Senhor, está dando uma grande vitória na terra. O cativeiro ser virado e o nome de Deus será glorificado na terra. Porque nós somos testemunha veraz que tu pregou benção na vida deste ministério. E nós cremos que o Senhor pode, Senhor, cumprir aquilo que foi falado na cidade de Francisco Morato. Assim te agradecemos por tudo. É no nome santo do Senhor Jesus, teu Filho, que é contigo eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Vamos ficar em comunhão para a descansação dos bons ventos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Manifesta no meio de nós o teu Espírito Santo. Manifesta, Senhor. Manifesta. Entra nas casas, entra nos hospitais, Senhor. Glória a Jesus. Vamos cantar na comunhão o coro número 1. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus. Santo Deus. Aleluia.
Glória, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. É grande a tua dispensação no meio de nós. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira que vem, pastor. Na próxima sexta-feira, Deus prepara um novo culto aqui para a Irmandade Francisco Morato. E fazendo a reverenda, os cultos vão ser nos sábados às 20 horas. Região de Curitiba, os irmãos que estão nos assistindo ficam convidados. Irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus, depois todos os irmãos que estão presentes, tanto aqui conosco, como na live, que foi aqui promovida, nos abençoando. E independente de qualquer coisa, nós temos que entender que a boca fala do que o coração está cheio. E todo aquele que está cheio de Deus, manifestou que é de Deus. A Irmandade conhece a voz do Senhor. Nós vamos nos despedir todos com os olhos fechados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Não se esqueça que é promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que a árvore que meu Pai plantou, ninguém arranca. Glória a Deus. Alamanai. E a partir de hoje, o Senhor vai marcar a tua vida para uma obra. Glória a Deus. A vindima desse ano, a colheita desse ano, vai ser melhor do que a dos anos passados. Glória a Deus. E a santa paz de Deus, a graça, o seu amor, o dom da salvação em vida eterna por esta palavra, repose em nossos corações para sempre. Amém.